Se você é empresário e está endividado, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te apresentar, sem enrolação, um método que tem ajudado milhares de empresários a saírem das dívidas em todo o Brasil. E com ele você vai retomar o controle da sua vida, do seu emocional e da sua empresa. O meu nome é Niklaus Nimburso, eu sou advogado e neste canal ajudo empresários a enfrentar momentos de crise financeira e endividamento bancário. Eu imagino que você esteja cansado de lutar todo o santo dia com a percepção de que não está saindo do lugar, não é verdade? E se você está preparado para tomar decisões difíceis e enfrentar esse problema de uma vez por todas, eu acredito que nós vamos fazer uma ótima aliança. Então, sem enrolação, nós vamos agora para as 3 fases deste plano de guerra. E na primeira fase, nós vamos cuidar de você. Afinal de contas, é você que vai enfrentar essa batalha, não é verdade? Na segunda fase, nós vamos te empoderar com as armas para superar esse desafio. E na terceira fase, nós vamos te apresentar o plano de guerra, as ações táticas que você precisa empreender para sair dessa. Então, conta comigo que eu estou do seu lado nessa. E agora eu te convido a pegar papel e caneta, porque nós vamos ter aqui informações valiosíssimas que você vai precisar depois. Eu preciso que você anote para te ajudar a fixar, combinado? Então vamos para a primeira fase. A primeira medida que você precisa tomar é aceitar que você está em uma crise financeira. Nós precisamos ser realistas com os fatos, não há como negá-los. E reconhecendo que nós estamos em uma crise financeira e que nós precisamos tomar medidas, é importante que nós façamos aqui uma investigação das razões que nos levaram a esse cenário. Invariavelmente, eu percebo que o empresário ele acaba incorrendo em um dos 3 personagens muito comuns que chegam até o escritório. Você foi o inocente, você foi o otimista ou você foi a vítima. E se você quer saber mais sobre esses 3 personagens, escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo inteiramente dedicado para aprofundar nesse tema. Inclusive, aproveita e me fala aí qual desses personagens você tem sido. E agora, já que você já sabe qual dos personagens, aproveita e anota aí no caderninho qual é o seu personagem, quem você tem sido. O objetivo aqui não é ficar remoendo o passado, mas a gente precisa entender as causas e não incorrer mais nelas. Okay? Então esse é o procedimento que nós vamos fazer, até porque nós precisamos ter novas condutas. Afinal de contas, como que nós vamos obter resultados diferentes agindo da mesma forma? Nós vamos ter que eliminar esses comportamentos da nossa vida. E nós não vamos ficar aqui remoendo, nós vamos seguir a vida. Afinal de contas, nós temos uma longa jornada de recuperação pela frente. E agora eu te convido nessa jornada a pegar esse seu papelzinho e escrever qual é a visão que você quer do seu futuro? Quem será você sem as dívidas? De que forma você vai viver? Que tipo de bens você vai acessar? Como vai ser a sua vida? Descreva amplamente em um caderninho que vida maravilhosa é essa sem as dívidas. Isso é importante para a construção de uma motivação interna para que você possa enfrentar toda essa jornada que não vai ser fácil, você sabe muito bem. Afinal de contas, você não chegou até essa situação da noite para o dia e não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia que você vai sair dela. Portanto, você precisa se apegar em algo pelo que você vai lutar. E aí eu te convido a descrever claramente e ao final você afirmar um compromisso com essa visão extraordinária de futuro que você escreveu. Então você vai se comprometer a fazer o que tiver que ser feito para alcançar esse objetivo. E serão várias renúncias e você vai ter que se empenhar muito para chegar lá, você sabe disso. E eu tô falando sério, hein? Você tem que se comprometer por escrito, isso é muito importante. Agora nós vamos para a segunda fase. A segunda fase nós vamos te dar as armas. E agora eu te faço um convite à sinceridade. Fala para mim a verdade, inclusive escreve aqui nos comentários, eu quero saber, você tem sido amigo dos números? Você tem acompanhado as suas contas, você acompanha os seus extratos, você tem um orçamento empresarial, um orçamento familiar, em que você prevê como vai gastar o dinheiro e depois você faz aquele método previsto e realizado, você vai lá ver o que aconteceu no final daquele mês? É excepcionalmente importante, é extraordinariamente importante você ter uma proximidade com os números. E a maior parte dos empresários que se encontram de alguma forma em problemas financeiros, eles passam por esse processo de negação dos números.
E olha, passar a ter uma proximidade com os números e passar a analisar eles por si só não vai ser a grande transformação da sua vida, mas a longo prazo ele vai trazer grandes benefícios e você precisa começar já. E é muito importante dizer também que o orçamento ele precisa ser pautado pelo pessimismo. E Klaus, mas você é um cara tão otimista, como que você fala isso? Gente, empresariar demanda ser otimista, mas fazer orçamento demanda um certo pessimismo. São dois pontos de vista que você tem que conciliar na sua cabeça enquanto empresário e também enquanto pessoa física. Você tem que calcular toda a sua vida com um certo grau de pessimismo, imaginando que algumas coisas podem dar errado, não contando com tudo dando certo. E esse também é um erro muito comum entre os empresários. Eles são extremamente otimistas e acabam se surpreendendo com algumas adversidades que levam a cenários de dificuldade financeira. E de novo, escrito, orçamento deve ser escrito. Leva para o seu computador, anota direitinho, não faz isso só de cabeça não. E outro erro muito comum dos empresários é não ter um orçamento familiar, não ter um orçamento doméstico bem organizado. E aqui a tática de guerra é em todos os flancos. A gente precisa organizar a empresa e a gente precisa organizar a nossa casa. Então é tática de guerra da PF e da PJ. E uma coisa que é muito importante, eu quero frisar aqui, é que você precisa conhecer nessa guerra quem é o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Eu quero que você escreva qual é o nome do seu inimigo, qual é a taxa de juros que ele está praticando, quanto você deve para ele, quanto que falta para pagar. Poxa, como é que você vai enfrentar uma batalha sem conhecer o seu inimigo? Então anota, eu quero pôr escrito todos os detalhes do seu adversário. Nós vamos enfrentar essa batalha juntos. E você vai também trazer para o seu lado as pessoas que estão próximas de você. Nesse momento, muitos empresários fracassam. Sabe por quê? Porque eles não abrem para a família as dificuldades que estão passando. Ficam constrangidos e não abrem a situação para as pessoas próximas, para os familiares, para aqueles colaboradores estratégicos. E a grande verdade é que você precisa de aliados. Nesse momento, você precisa comunicar com clareza os fatos e qual é o seu plano, para que essas pessoas possam somar no processo e colaborar. Agora imagina só, você tentando fazer um plano para ter sobra, para poder resolver os seus problemas e outras pessoas puxando o barco para outro lado, queimando o capital. Nunca que isso vai dar certo, né? E agora é a hora da gente ser sincero aqui, só entre nós. Tem vazamento aí, não tem? Tem um viciozinho, esse dinheiro tá indo aí para alguma coisa que não é produtiva. Então você não precisa me falar e nem escrever nos comentários, mas você vai escrever no seu papelzinho o que você vai decidir parar de gastar que não agrega para sua vida e está atrapalhando o seu projeto financeiro. E agora nós vamos para a terceira fase, a fase do plano de guerra. A primeira etapa dessa fase é a preservação do caixa. E para preservar o caixa, você precisa avaliar ao redor o que tem de dinheiro parado. Um estoque parado, um ativo que está parado. O que tem aí parado que você pode botar para rodar para trazer dinheiro para o caixa. Você precisa proteger esse dinheiro, tá? Esse dinheiro não pode ser queimado pagando juros, tá? Dinheiro tem que vir para quitar dívida. Guarda essa dica de ouro. Não queima capital, não queima ativo para pagar juros. É para aniquilar dívida. E você precisa também fortalecer a sua base de aliados. Nesse momento que eu te recomendo avaliar a contratação de um advogado especialista em crises financeiras. E eles vão fazer a sua defesa e enfrentar os ataques dos seus adversários. É muito recomendável você ter um advogado ao seu lado. E agora eu vou falar de um assunto muito delicado, que eu me recordo de um professor de economia, ele falava que na economia os recursos são escassos. A verdade é que nesse momento de dificuldades financeiras, nós estamos lidando com cobertor curto, que ora cobra a cabeça e descobre os pés, ou ora cobra os pés e descobre a cabeça. Então você precisa ser realista. Não há dinheiro para pagar todo mundo. Se houvesse, você nem estava vendo esse vídeo. Então nós vamos ter uma ação clara e de guerra. Não é bonito, mas é necessário. Nós vamos ter que escolher quem vai receber e quem vai ficar para depois. E quem for ficar para depois vai receber, mas vai passar por um processo de negociação. E o nome que se dá a isso é pagamento seletivo. É uma estratégia em que você vai listar todas as pessoas que tem para receber e você vai indicar se elas são essenciais ou não essenciais e se elas são substituíveis ou insubstituíveis. E aí, com base nesses critérios, você vai eleger as pessoas que vão receber e aquelas que vão ficar para depois, para a fase de negociação.
E é nessa hora que vem um monte de hater falar que eu tô aqui defendendo não pagar os outros. Não é isso. Dinheiro é energia e no momento de crise e que os recursos são escassos, você tem que direcionar a energia para aquilo que vai te manter vivo. Porque se você não estiver vivo, ninguém recebe. Tô certo ou tô errado? Me diz aqui nos comentários. Feita essa estratégia de pagamento seletivo, o que você vai precisar ter é disciplina e cuidar muito do emocional, porque os credores vão ser duros, eles vão atacar você, eles vão te ofender e você, empresário, quer pagar todo mundo. Então você precisa ser muito firme e racional nesse momento. Por isso que eu recomendo, inclusive, o acompanhamento de um advogado com uma equipe de negociação para poder te ajudar em toda essa jornada. E aí, depois que você acertou suas contas, acertou o seu orçamento, já começou a criar uma sobra econômica e você já tem um caixa, agora é a hora das negociações. Que hora maravilhosa, é a hora de você sair, você apertar o eject, ir embora das dívidas. Mas para isso você vai ter que priorizar as pessoas que estão mais flexíveis nas negociações. É pagar aquelas pessoas que vão te dar as melhores condições. E aí você vai pagando um por um até você conseguir sair das dívidas. E nesse momento é muito importante você ter o acompanhamento do advogado para que você possa pagar certo e não tenha que pagar duas vezes. Tudo documentado e registrado direitinho. E é óbvio que aqui eu simplifiquei toda uma jornada, mas se você prestar atenção em detalhes, eu listei todos os passos que você precisa praticar. E é óbvio que não vai ser simples, não vai ser rápido, mas é essa jornada que você precisa seguir. Por isso eu recomendo que você veja esse vídeo mais de uma vez e anote tudo. Assim as suas chances de sair da dívida serão muito maiores. E se você ficou com alguma dúvida e quer discutir o seu caso, aqui nesse vídeo, na descrição, tem um link para você falar comigo. E olha, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, clicando no sininho, porque eu serei o seu aliado nessa jornada contra os bancos. Vamos apertar esse botão para fazer o eject das suas dívidas.